Religare Conhecimento e Religião, nosso tema, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Os bispos da Igreja Católica estão reunidos em Aparecida e aqui para comentar o que acontece por lá está o professor Paulo Agostinho Nogueira Batista. Ele é professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Bom, o que significa nesse cenário, na sua avaliação, Paulo, a escolha de Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, para a presidência da CNBB? Dom Valmor tem uma trajetória assim, muito importante para essa função, esse ministério, né, esse serviço à igreja, né? A experiência como bispo auxiliar, cuidando do aspecto, né, vocacional, dirigindo um Quando seminário. ele esteve em Salvador, né? Isso, depois ele vai, né, como bispo, né, em Salvador, mas antes mesmo, como padre, a experiência vocacional, dirigir um seminário, ser professor de uma universidade federal, chefe de departamento, ele conhece o campo da educação. Depois, sim, a pesquisa dele no campo da Bíblia, né, fundamental, inclusive, uma das diretrizes da ação pastoral trata da palavra, que é o primeiro ponto das diretrizes, é a palavra de Deus, que é a norma fundamental, né, da teologia. Então, é alguém que tem esse trânsito, essa capacidade de diálogo, né, já viveu situações, como você disse, na própria Bahia, né, que é um estado com uma diversidade religiosa. Então, assim, eu acho que é uma pessoa extremamente preparada, né, com fundamentos éticos especiais para esse momento que a gente está vivendo. Sim, você falou-se dos pontos, né? Há 4 pontos na atual proposta de diretrizes, né? Uhum. Você poderia destacar? Os 4 pilares é a palavra de Deus, né, que é fundamental para você falar de qualquer coisa nesse campo da experiência, né, da igreja, é esse. Depois, o pão, a liturgia, né, a celebração desse mistério, né, de Jesus, né? Então, você não pode deixar essa dimensão. Depois vem um ponto fundamental que é a caridade, a ação, né, social, o cuidado, né, que você deve ter, né, com essas pessoas, principalmente com aqueles que sofrem, que são excluídos. E, finalmente, a missão, né, que é a missão do segmento, uma atitude de uma igreja missionária que leva a boa nova, a palavra, que leva a liturgia, né, e que faz a caridade para todos aqueles que precisam, começando por aqueles que mais sofrem. Paulo, como é que você vê assim, as diretrizes, como é que elas chegam no cotidiano da vida de uma comunidade de fé tão diversa como é a Igreja Católica? Eu acho que, em primeiro lugar, a diocese, né, as igrejas particulares, arquidioceses, elas devem justamente apresentá-las, né, não só aos seus presbíteros, mas a toda a comunidade. É preciso uma divulgação, né? Eu acho que a igreja tem muito a avançar ainda para tornar conhecida, né, as suas diretrizes nas diversas igrejas, nas diversas comunidades. Eu acho que tem um trabalho aí de formação importante, né, não só dos presbíteros, mas principalmente dos leigos, para que eles assumam essa tarefa da igreja, que não é uma tarefa, né, da hierarquia, é de todo o povo de Deus, né? Então nós temos um trabalho de comunicação, um trabalho pedagógico a ser feito, né, com toda a igreja no Brasil. Isso começa, né, da CNBB, para os regionais, para as dioceses, a chegar até, né, nas foranias, nas paróquias e nas diversas comunidades. Comunidade básica. Bem, como é que você faria o caminho para cima, né, para a Igreja Universal? Como é que dialoga as diretrizes aqui do Brasil com o pontificado de Francisco, com as cartas, né, as várias mensagens, as orientações que o Papa Francisco tem transmitido à Igreja Católica? O Papa Francisco, né, colocou bem claro que a gente tem que ter essa presença. Não adianta a gente ser igreja se a gente não tem presença com o povo, né? E por isso que ele fala de uma igreja em saída. Não pode ser uma igreja fechada em si mesmo. Eu acho que essas diretrizes seguem exatamente, né, aquilo que Francisco tem escrito nas suas diversas cartas. Essa preocupação que deve ter com a palavra de Deus, encarnada na história, né? A questão de uma liturgia que comunica
comunique, que seja viva, né, e que expresse esse mistério eucarístico, né, os diversos mistérios sacramentais. E, além disso, não adianta nada disso se a gente não partilha o pão, se a gente não for solidário, se a gente não cuidar da caridade, do amor, principalmente com aqueles que sofrem. Francisco vive constantemente essa preocupação com os migrantes, com aqueles que não têm, né, ninguém que olhe por eles, né? E por isso, certamente, ele tem sofrido tantas críticas, inclusive internas na igreja. A preocupação com o ambiente, porque se a gente detona e destrói as condições ambientais, todos sofrem, começando dos mais pobres e excluídos. E a questão fundamental, a gente anunciar essa palavra que a gente crê, né? Anunciar essa boa notícia, né, a toda a humanidade, né, através dos seus valores do amor, da justiça, né, da liberdade, do respeito ao outro. Sim. Voltando à presidência da CNBB e à eleição de Dom Valmor como presidente da entidade, como é que você vê assim, a relação dele, não é, com o pontificado de Francisco? Eu acho que Dom Valmor tem se preocupado muito na Arquidiocese de Belo Horizonte em dar essa presença, esse testemunho de Francisco, né? Agora mesmo, com essa crise que Minas, né, e outros lugares do Brasil têm vivido com as mineradoras que escolheram o caminho econômico e não o caminho da vida. Nós tivemos duas tragédias, um crime, né, em Mariana e um crime em Brumadinho. Ele assumiu imediatamente essa questão. A própria defesa do Santuário da Serra da Piedade, que está sendo destruído pela mineração, ele se coloca claramente, né, ou seja, ele segue, né, exatamente aquilo que Francisco coloca na Laudato Si, essa carta que é tão importante na defesa da vida, principalmente de todas as espécies, de todos os seres. Sim. Dom Valmor, ele gravou um áudio tão logo saiu a notícia da sua eleição. Nós vamos colocar para você agora a mensagem de Dom Valmor sobre a eleição para a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Acabo de dizer aos irmãos que depositaram confiança em mim com a minha eleição para ser o presidente da CNBB no próximo quadriênio, que o faço com simplicidade de coração e com muita humildade, por reconhecer que temos um longo caminho a percorrer de diálogos no interno da igreja e da igreja com os segmentos da sociedade. Aceito também com temor, por saber o quanto o caminho é longo e o quanto precisamos de fazer uma grande recomposição de tecidos esgarçados nos relacionamentos e nos funcionamentos da sociedade, em razão da avalanche de mudanças e em razão das polarizações, para encontrarmos um caminho do grande respeito e, sobretudo, da fidelidade aos valores do Evangelho. Aceito também na fé, porque esse é o nosso maior e mais importante tesouro. Porque, como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não somos uma organização não governamental, não somos um clube de amigos, não somos um segmento qualquer. Somos bispos chamados por Jesus Cristo e enviados em missão para ajudar o mundo a abrir-se ao amor de Deus. Por isso, a fé é o nosso tesouro. E queremos, sobretudo, fazer um caminho de voltar à fonte da nossa fé, para que assim nós possamos ver com a clareza do olhar de Deus, de modo que a nossa profecia não seja absolutamente nada ideológica, mas seja uma profecia à luz dos valores do Evangelho e, sobretudo, a coragem da missionariedade, na alegria bonita de estarmos no coração do mundo, como servidores a serviço da vida plena, desde o seu primeiro momento na fecundação até o último, com a morte no declínio natural, e assim promovendo a vida enquanto nós caminhamos para o reino definitivo. É nesse espírito que estou me colocando na condição agora de primeiro servidor, que sou na Arquidiocese de Belo Horizonte, agora também na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Paulo, na mensagem de Dom Valmor, nós encontramos alguns termos assim, fortes, né, para uma dimensão de serviço, como ele assume essa nova missão. Ele fala em diálogo, tanto na perspectiva do interno da igreja, quanto também da igreja com a sociedade. Fala em recomposição dos tecidos esgaçados, né? Essa tensão toda que a gente vive na sociedade brasileira, e fala de uma série de princípios, não é, que orientam, né, a ação da igreja e a dinâmica da fé. Como é que você recebe essa mensagem de Dom Valmor? Eu acho que essa mensagem dele é coerente com o lema episcopal dele, né? Para curar os corações feridos, que é uma referência a Isaías 61. Né? Então, assim, acho que é coerente. Eu acho que não é possível você curar os corações feridos se você não tem um diálogo. O diálogo é fundamental, ainda mais numa situação esgarçada, como ele diz. Né? Então, é fundamental essa atitude de abertura, de amor, né? Para que o outro entenda isso. Agora, isso não significa a gente aceitar aquilo que é intolerável. Né? Assim como também Dom Mal mostrou, não é possível a gente, né, aceitar, por exemplo, a violência. Ou seja, o evangelho é pela paz, como Dom Valmor diz, é a defesa da vida em todas as circunstâncias. Né? Então, isso é fundamental. Acho que, então, realmente, eu fico muito feliz de ter, né, uma pessoa como Dom Valmor à frente da CNBB que possa, né, ajudar a percorrer esse caminho que ele diz, com temor eu sigo esse caminho, porque não vai ser fácil, vai ser difícil. Eu acho que é uma pessoa preparada para lidar com essa situação. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Religar. Nós desejamos todo sucesso a Dom Valmor nessa nova atividade que ele assume. O nosso programa é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado à nossa equipe, obrigado a você pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos ao vivo com mais um Religar e Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial e até lá.